Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 15 minutos. Estamos ao vivo pelo canal HIT Notícias. O Acontece Agora está no ar. E vamos conferir o que acontece agora com os destaques do dia. Já temos informação aqui da Folha de São Paulo. Olha só, impeachment sem crime de responsabilidade é golpe, é o que diz a presidente Dilma Rousseff. E ela afirmou isso hoje em Brasília, que o processo de impeachment que está correndo contra ela é um golpe, uma vez que as contas de 2015 ainda não foram julgadas pelo Tribunal de Contas da União e que, portanto, não se pode confirmar que houve crime de responsabilidade fiscal. Ela disse ainda que uma presidente não pode ser derrubada simplesmente porque não agrada. A declaração foi feita durante a cerimônia de lançamento da terceira etapa do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, passando para a agência Reuters, a avaliação negativa do governo Dilma segue próxima de recorde histórico. E no Estadão, Dilma usa evento oficial para fazer palanque contra impeachment. Ainda no Globo, a mesma notícia, evento do Planalto vira palanque de Dilma contra o impeachment que ela sofre. E as contas do setor público que englobam a União, estados, municípios e estatais fecharam em fevereiro com um saldo negativo de mais de 23 bilhões de reais, de acordo com o relatório divulgado hoje pelo Banco Central. O resultado é o pior da série em 15 anos. E o BNDES aprovou a criação de nova linha de apoio à estruturação de projetos de infraestrutura com um orçamento inicial de 200 milhões de reais. A linha vai financiar a elaboração de projetos de parcerias público-privadas e também de concessões no setor de infraestrutura da União, estados e municípios. E é destinada a empresas de consultoria de engenharia especializadas. O valor máximo de apoio por projeto será de 15 milhões de reais. E olha, depois do anúncio da saída do PMDB no governo Dilma Rousseff, 3 dos 6 ministros do PMDB resistem em deixar o governo. Mesmo com a decisão de romper com o governo, 3 dos ministros querem permanecer no cargo. Celso Pancera, da Ciência e Tecnologia, anunciou publicamente que não vai sair do governo e também não vai deixar o partido. Marcelo Castro, da Saúde, e Cátia Abreu, da Agricultura, também pretendem permanecer no governo. Os ministros Eduardo Braga, de Minas e Energia, Mauro Lopes, da Aviação Civil, e Hélder Barbalho, dos Portos, devem sair, mas querem um prazo. Henrique Alves deixou a pasta do turismo um dia antes da reunião do Diretório Nacional do partido. O PP também informou que as bancadas na Câmara e no Senado devem se reunir para decidir se também rompem com o Palácio do Planalto. A legenda tem o controle do Ministério da Integração Nacional. E o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner, disse que o Palácio do Planalto recebeu com naturalidade a notícia do rompimento do PMDB com o governo e que a decisão acaba beneficiando a presidente, porque oferece a Dilma uma ótima oportunidade de ajustar o governo. Lembrando que o PMDB é a maior força política do país, com 68 deputados e 18 senadores. E o número sempre foi considerado um trunfo para frear o processo de impeachment. E aí a senadora Marina Silva, cotada como candidata a presidente pela Rede Sustentabilidade, virou alvo nas redes sociais de movimentos que pedem a saída da presidente Dilma Rousseff do cargo. Tudo isso por causa de uma publicação que ela fez no Facebook e gerou mais de 100 mil curtidas. Olha só o que ela escreveu. Abre aspas, em 3 minutos, apenas 3 minutos e por unanimidade dos diretórios presentes, o PMDB abandonou o governo do qual foi o maior sócio e beneficiário nos últimos 13 anos. Fecha aspas. A polêmica repercutiu tanto entre internautas que defendem a saída da presidente Dilma, quanto entre os que são contrários ao impeachment. E sem o PMDB, a presidente Dilma Rousseff vai usar cargos contra o impeachment e até sexta-feira ela deve anunciar a reforma ministerial em seu governo. Atualmente, o governo conta com um mapa dos cerca de 580 cargos da máquina federal, hoje ocupadas por indicação de PMDBistas. E agora, os partidos PP
e também PR estão sendo assediados pelo Palácio do Planalto e começam a discutir, portanto, hoje o posicionamento sobre o governo Dilma Rousseff. Mas, segundo integrantes dessas legendas, as negociações devem se prolongar enquanto as bancadas seguem divididas sobre o que fazer, ficar ou não na base. Parlamentares mais experientes afirmam que agora as análises são sobre participação do atual governo e num eventual governo Michel Temer. O PP conta com 49 deputados e o PR com 40. O procurador da República e um dos coordenadores da Operação Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, disse hoje torcer para que a independência das investigações não seja afetada em caso de eventual impedimento de Dilma Rousseff pelo Congresso Nacional. Abre aspas, quero crer que nenhum governo no Brasil signifique alteração de rumos no Ministério Público, Judiciário e Polícia Federal, afirmou ele. A defesa ocorre um dia depois do juiz Sérgio Moro enviar uma carta ao Supremo Tribunal Federal dizendo que a divulgação dos diálogos, inclusive o telefonema com a presidente Dilma Rousseff, não teve motivação político-partidária e nem tinha o objetivo de criar polêmicas ou conflitos. O Supremo Tribunal Federal vai decidir amanhã se o juiz Sérgio Moro, responsável pela investigação da Operação Lava Jato, na primeira instância, vai continuar ou não conduzindo os inquéritos contra o ex-presidente Lula. E olha, a pesquisa Ibope divulgada hoje apontou que 69% dos brasileiros consideram ruim ou péssimo o segundo governo de Dilma Rousseff. Mesmo assim, a presidente conta com números nos quais vai bem. A melhor avaliação de Dilma diz respeito ao combate à fome e à pobreza, com 29% de aprovação. Logo atrás vem a atuação nas áreas de meio ambiente, com 25%, e educação, com 24%. No geral, apenas 10% dos pesquisados apontam o governo como ótimo ou bom. A comissão de impeachment, que foi instalada em 17 de março, continua trabalhando na Câmara dos Deputados. E a presidente Dilma Rousseff tem os dias contados para apresentar sua defesa. Se houver sessão todos os dias no plenário da Casa, Dilma Rousseff deverá apresentar a defesa já na próxima segunda-feira. Hoje de manhã, a comissão definiu algumas regras para o depoimento dos autores do pedido de impeachment. Os juristas Miguel Reale Júnior e Janaína Pascoal terão cada um 30 minutos para falar na reunião. Também ficou acertado que os depoimentos vão ocorrer no formato de audiência pública. Assim, não vão precisar ser suspensos caso haja votação no plenário da Câmara. E após serem ouvidos, o relator da comissão, Jovair Arantes, vai ter 15 minutos para fazer perguntas. O mesmo procedimento e tempo de fala também vão ser aplicados aos depoimentos de amanhã, do ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e do professor de Direito Tributário da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ricardo Lodi Ribeiro, que vão falar a favor do governo. Eles vão expor aos parlamentares os motivos pelos quais o governo entende que não houve irregularidades em decretos da presidente, como alega o pedido de impeachment. Vamos conferir o que acontece agora no trânsito em São Paulo. A Companhia de Engenharia de Tráfego, mais conhecida como CET de São Paulo, está realizando o 8º Prêmio CET de Educação de Trânsito. O objetivo é incentivar a reflexão, a criatividade e a produção de trabalhos voltados para a segurança no trânsito. Podem concorrer ao prêmio estudantes da educação infantil, fundamental e universitário, além de professores, terceira idade, motoristas, motociclistas, ciclistas e cidadãos maiores de 16 anos que residam ou estudem na capital de São Paulo, na cidade de São Paulo. Os prêmios vão de R$ 2 a R$ 5 mil. Todas as informações podem ser acessadas no próprio site da CET. E dúvidas você pode escrever para o e-mail premiocet@cetsp.com.br. As inscrições vão até o dia 18 de maio de 2016.
E agora nós já temos imagens da Avenida Rebouças. Vamos conferir o trânsito então na Rebouças. Já está bastante complicado. Vocês observam esse trecho bem próximo ao cruzamento da Avenida Brasil e também da Henrique Schalman. Portanto, o motorista que segue em direção ao centro enfrenta um pouquinho de lentidão na direção então do centro, na direção também da Avenida Paulista, e o motorista que segue agora na direção da Marginal do Rio Pinheiros encontra mais dificuldade ainda, tá? Então esse trecho em direção à Marginal do Rio Pinheiros mais difícil, principalmente entre a Oscar Freire até a saída e cruzamento da Brigadeiro Faria Lima. E o MapLink marca agora 303 quilômetros de lentidão. E olha só, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro adiou para a próxima semana a votação de um novo pedido de empréstimo para a conclusão das obras da linha 4 do metrô, que liga a Barra da Tijuca a Ipanema. O Estado quer autorização para captar mais de 989 milhões de reais juntos ao BNDES, mas o projeto recebeu emendas. Cerca da metade desses recursos será destinada à conclusão do trecho Barra-Zona Sul, prometido para operar durante as Olimpíadas, enquanto o restante será usado para concluir a Estação Gávea até 2017. Atenção consumidor, olha, a Sabesp já prepara uma nova revisão nas tarifas da conta de água para o ano que vem. A intenção é que os investimentos feitos contra a crise hídrica sejam compensados. Neste ano está previsto um reajuste da tarifa com base na inflação. Fora este aumento, deve acontecer em maio do ano que vem a revisão dos valores das contas de água do Estado de São Paulo, do Estado paulista, portanto. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo já revelou que espera que os investimentos feitos em obras contra a falta de água sejam compensados na próxima revisão. E vamos agora falar de esporte. O presidente da FIFA indicou que é favorável a aumentar para 40 o número de seleções participantes em Copas do Mundo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, visitou nesta terça-feira Montevidéu. Na capital uruguaia, disse que é favorável a aumentar para 40 o número de equipes participantes em mundiais. No Mundial a 40 equipos, eu creio que é bem, porque temos que... O Mundial com 40 times acredito que é bom, porque temos que abrir mais e é difícil cortar. Na UEFA nós tivemos a experiência com a Eurocopa, passamos de 16 para 24. Fomos criticados, mas tivemos a classificação mais interessante da história da UEFA. Hemos tenido a classificação a mais interessante dos últimos da história, creio, da UEFA. Infantino acredita que esse plano se concretize em 2026. Esta é a primeira turnê do novo chefe da FIFA pela América do Sul, região fortemente abalada com os recentes casos de corrupção da entidade que rege o futebol mundial. Após o Paraguai e Uruguai, Infantino seguirá a viagem rumo a Bolívia e Colômbia. Bom, vamos falar um pouquinho de saúde. Você deve se lembrar do mutirão de catarata que aconteceu em São Bernardo do Campo no dia 30 de janeiro deste ano e que deixou ao menos 15 pessoas cegas e 11 tiveram que retirar o globo ocular. A conclusão do relatório da Comissão de Sindicância da Prefeitura foi divulgado e aponta que a equipe do Instituto de Oftalmologia da Baixada Santista, que é a empresa contratada em 2014 pela Prefeitura para o mutirão, não esterilizou os instrumentos antes de iniciar as cirurgias em 27 pacientes e nem mesmo entre uma e outra cirurgia. E desses 27 pacientes, 22 pessoas foram infectadas. Também foram desrespeitadas práticas de higiene, como a lavagem das mãos, troca de avental cirúrgico, e a equipe ainda compartilhou o material entre os pacientes. Uma boa tarde para você. Voltamos amanhã. Nos acompanhe também pelo facebook.com/programa Acontece Agora.